Saudações, buscadores! Aqui é o Thiago Sanz, esse aqui é Mais Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. E hoje a gente vai falar do belíssimo episódio 88, Iemanjá, Yansan e muitos guias se apresentam. Se você não viu, já sabe, o link está aqui no card, na descrição, assiste lá primeiro e depois volta aqui pro Estudando para você entender tudinho, beleza? Então vamos lá, como é que foi essa sessão? Essa sessão aconteceu dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, um dos dias de Iemanjá. Nós começamos o projeto dia 19 de novembro, ou seja, de novembro, dia 19 de novembro, no fim de novembro, até 2 de fevereiro, nós tínhamos feito 40 sessões. A sessão foi a sessão 40, então nós recebíamos muitas mensagens, informações no começo. A gente estava formatando o projeto, né? Então, era muito intenso. E a Jana, ela foi uma das primeiras médiuns a ingressar no projeto e ela não tinha tido esse contato com guias, não tinha, enfim, não conhecia a Umbanda, né? Nunca praticou nada, nunca... ela era da Wicca, vamos dizer assim, né? A base dela era a Wicca, mas ela não era... enfim, ela não conhecia exatamente os guias dela e tal. Então, nós trabalhamos muito com ajustadores, né? Esse negócio de não conhecer também ela sabia, por exemplo, o Zé Pelinta já tinha aparecido para ela e assim vai, mas na cabeça dela ela queria mais e mais e mais. E faz sentido, porque o processo de desenvolvimento mediúnico, ele meio que pede isso, tá? Faz parte do processo. E ainda mais a gente aqui que trabalhava que trabalha ainda, né? Mas naquela época muito mais com ajustadores. Havia essa necessidade de entender quem eram os carinhas que ajudavam a gente, que traduziam a mensagem, enfim, facilitavam a nossa vida. E a gente gosta de fazer umas perguntas para eles, para verificar se está tudo certo. Então, tem essa questão de segurança, inclusive, né? Então, foi feita essa sessão. E ela viu um monte de guia, né? Como vocês viram. Por que isso acontece muito no projeto? Muita gente pergunta. Por várias razões. A primeira é que a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, vamos dizer assim, porque embora tenha elementos de africanos, indígenas, né, você tem ali Catimbó, Jurema, você tem uma junção de um monte de outras culturas. Isso tudo acontece no país, aqui dentro do Brasil. O próprio Brasil é uma junção dessas culturas. Então, é uma religião brasileira, né? E está no nosso consciente coletivo muitas coisas que acontecem na Umbanda, mesmo que nós não conheçamos, digamos assim, nós já fomos apresentados de algum jeito. Muito facilmente as pessoas sabem que um preto velho está ligado à Umbanda, sabem que um Exu está ligado à Umbanda, enfim... ou ao Candomblé, mas eu falo Umbanda por uma razão específica. Esses contatos com guias, com entidades, ocorrem mais na Umbanda, tá? Do que no Candomblé. E também porque nós, enquanto diretores do projeto, eu, a Natália e outros médios, tivemos muito contatos com a Umbanda. Minha base de formação é na Umbanda, né? Então, existem informações que são trazidas para a gente através de arquétipos da Umbanda para que eu possa compreender energeticamente o que está acontecendo. São informações, dicas, enfim, coisas que nós conversamos ali com as entidades. Então, existe essas situações, tá? Os médiuns como a Jana, por exemplo, muitas vezes nem sabem o porquê que estão vendo uma entidade de Umbanda ali, mas faz parte do processo, tá? E é bastante comum. Qualquer um que fosse fazer sessões como nós fazemos, se fosse fora do país, por exemplo, talvez seriam vistos outros arquétipos. Eu falei arquétipos, isso é importante, nós vamos falar de arquétipos aqui hoje. Seriam vistos outros arquétipos, né? Aqui no Brasil a gente vê arquétipos próximos ao que nós somos, nosso campo áurico, do nosso campo enfim, magnético. Então, tá aí explicado para vocês. No PCE há dentro do nosso guarda-chuva uma função com a Umbanda.
Por quê? Porque enquanto médiuns que somos e que estivemos presentes lá na Umbanda, não todos, mas eu e a Natália, assim, enfim, nós entendemos a dificuldade que é o médium de repente tá lá com o seu herê, seu preto velho, e de repente ele percebe que aquele herê, aquele preto velho, é um arcturiano. Dá um nó na cabeça do cabra. O cara fica maluco. E ele vai chegar no pai de santo dele e fala, pô, eu vi o meu preto velho tem outra forma. Ele é um ET. E muitas vezes o pai de santo ele não está preparado para responder ou para entender aquilo, porque isso aí foge da seara da Umbanda, do escopo do que se aprende dentro da religião. Isso aconteceu conosco, tá? Então nós gostaríamos de passar a nossa experiência para outros que possam ter dúvidas assim. Então nós tomamos para nós essa missão de explicar para muitos umbandistas essas situações, né? Então é isso. E são egrégoras próximas. O PCE e a egrégora da Umbanda são egrégoras próximas, né? Vocês podem ver que existem muitos guias e entidades que aparecem, né, nas sessões. Enfim. Então, a primeira entidade que apareceu foi o Preto Velho, né? Pai Jurandir. Jurandir já é o nome mais conhecido. Aqui vale eu falar umas coisinhas para vocês. As pessoas se apegam muito a nomes, a formas, né? E isso ainda é um problema. Então, quando a gente vai para a Umbanda, a gente parece que mesmo que a pessoa esteja ciente da situação, de arquétipo e tal, parece que quando a gente volta por um ponto passado, onde a pessoa ela tinha, né, de seguro, de segurança, a gente volta para aquilo, a pessoa esquece aquilo que ela já aprendeu. Então ela fala, não, mas olha, nunca ouvi falar nesse nome de Exu aí, não. Entendeu? E volta para aquele ponto passado que ela estava. Então é importante a gente lembrar um pouquinho para vocês. São arquétipos, essas consciências são arquétipos, são uniformes. Elas não são o que elas representam, elas estão atuando. Como é que funciona isso? Zala disse isso. Episódio 17, vou deixar aqui no card. Zala disse que de uma maneira muito... algumas escolas de Umbanda falam isso, tá? Que a consciência pode atuar em várias vibrações, certo? Conforme ela muda de vibração, ela muda de nome, tá? Então, isso funciona dessa maneira, né? Se você tem isso depende da casa, se você também, né? Se você tem uma consciência que vai atuar na esquerda, às vezes um preto velho vai querer atuar na esquerda, porque dependendo da casa pode, tá? Não tem tantas consciências assim ali no cabidal de possibilidades, então aquele preto velho pode trabalhar na esquerda, ele tem aptidão para isso, conhecimento vibracional para isso, ele vai e atua nessa frequência, só que com outro nome. Muitas vezes o médium sabe, isso confunde o médium. Muitas vezes a gente fala assim, né? Olha só, eu senti um preto velho aqui hoje nessa gira de Exu. Quantas vezes os médiuns não falam isso? E de certa forma, pode ser uma outra consciência, mas muitas vezes se trata da mesma consciência e o médium captou ali que a frequência é próxima, no fim das contas, né? Então, são coisas que a gente vê com frequência, tá? Então, são arquétipos, entendem? Dependendo da vibração que se está precisando no momento. Então, é uma grande hierarquia, não é uma hierarquia de poder, uma hierarquia de capacidade, não, é uma hierarquia de vibração. O que significa isso? Da forma como vai dizer, preto velho, ele vai lá, ele vai ser mais carinhoso, mais cuidadoso, vai jogar um banho de sabedoria na pessoa, né? E o Exu não, ele já vai com o pé no peito, né? Direto, objetivo, claro, vai falar um monte de palavrão e às vezes você vai entender só porque ele te xingou, tá?
Então é assim que funciona. E o preto velho você vai lá 20 vezes e às vezes você não entende o que ele quis passar. Você vai uma vez na gira de Exu, você captou. Os primeiros 5 minutos, né, de mensagem. Então, são arquétipos, né? E essas vibrações, elas mudam também a forma como nós vamos comunicar com essas consciências, que eles vão comunicar conosco, muda também essa vibração. Então, o baiano vai falar de um jeito, né? Ele vai usar determinadas linguagens, determinados espectros, né? O marinheiro vai falar de outro. E assim vai, né? Enfim, então é isso, tá? Mas não é só a forma como ele vai se comunicar, é principalmente a forma como ele vai trabalhar. Então, para você ter pessoas que estão acostumadas a trabalhar com energia da esquerda, as consciências que estão acostumadas a trabalhar com energia da esquerda, elas estão trabalhadas a fazer o caminho diferente. Elas estão aptas a desconstruir, a trabalhar no negativo da polaridade. E quem trabalha na direita, vamos dizer assim, estão acostumadas a construir, a trabalhar com outro aspecto da criação, né? São coisas distintas e igualmente válidas. Então você pode curar desconstruindo e você pode machucar construindo, né? Então, só alguns exemplos para vocês entenderem. É o lance da magia negra e magia branca. Você pode curar com a magia negra e você pode matar com a magia branca, tá? O que mais? Então vamos lá. Pai Jurandir, né? Pai Jurandir é um nome já mais comum, as pessoas da Umbanda já compreendem, não é tão comum assim também, tá? Mas está lá, né? E aí temos o Exu Pira da Madrugada, né? Ele veio com uma máscara, né? E aí temos algumas coisinhas para falar disso. Primeiro, Pira da Madrugada. O que ele quis dizer com Pira e Madrugada? É o seguinte: que nem tranca a rua das almas, né? Eles têm às vezes, isso é uma demonstração da falange que eles atuam, da vibração e da energia, tá certo? É o que eu estou dizendo sobre a espécie de hierarquia, não é bem hierarquia, é o local onde você está vibrando. Então, Pira da Madrugada significa o quê? Que ele está na vibração, no cruzamento de Xangô com Ogum. Madrugada, Ogum, Pira, Xangô, tá certo? Então, ele está nessas vibrações. Então, mas nunca ouvi falar nesse Exu aí, Thiago. Às vezes eles dão uns nomes que a gente não é tão comum. Tipo, Exu Galo Preto, né? Exu Formiga. Uns nomes que a gente às vezes não vê sempre, né? Nem ponto tem às vezes, né? Mas é um Exu da Madrugada, né? E Exu da Madrugada a gente já vimos, né? Então, é isso, né? E não vamos nos apegar muito a formas e muito aos arquétipos. Vamos só entender, né, o que eles estão fazendo. E depois veio o Zé Pilintra. Estou esquecendo de alguém? Eu acho que não. Veio o Zé Pilintra. E o Zé Pilintra, ele já atua. O Zé Pilintra já tem uma história com a Jana. A Jana tem uma passagem onde ela, se não me engano, ela se sentia puxada pelo pé da cama, assim, na hora, puxada pelo pé, estavam atazanando ela. E um desses dias, ela, na casa acho que do sogro dela, visualizou o Zé Pilintra ali no pé da cama e aí cessaram as tentativas de encheção de saco, né? Então ela tem essa história com o Zé Pilintra, foi a primeira vez que ela viu ele e tal. E então ele apareceu e lembrou ela desse episódio para que ela lembrasse que já tinha visto ele, tá? E é isso, né? Então são essas consciências. O Exu e o Zé Pilintra atuam bastante com a Jana, né? Já o Preto Velho fica mais na sustentação, já não é muita praia dele traduzir as informações, tá? Quem faz a tradução, né? Vamos dizer assim, quando a gente fala de intermediário, de ajustadores, né, energéticos, são consciências que estão acostumadas a mudar de vibração muito
tipo, o espectro é muito alto. Então ela muda ali da vibração, tem uma mosca aqui, ela muda da vibração mais densa para uma mais sutil, muito tranquilamente, né? Então ela consegue ter um espectro de alcance muito grande. Isso facilita com que ela consiga receber uma informação em uma escala e traduzir para outra escala, tá? É por isso que intermediários fazem essa função conosco, porque muitas vezes as consciências estão numa dimensão, uma vibração tão distinta da nossa, que existe uma grande cadeia de consciências fazendo essa transição da mensagem, tá? E os ajustadores fazem parte desse processo. E são essas consciências que são plasmadas na Umbanda, tá? Que mais, gente? Enfim, a segunda parte vai tratar de alguns processos que vão fazer com que a Jana compreenda o porquê de alguns ataques que ela sofre, tá? E já vou dar um spoiler para vocês. Nós vamos evocar uma vida passada dela, para conversar com ela. E aí nós vamos trabalhar na mesma sessão, né, dois aspectos bem diferentes. Porque primeiro a gente falou da Umbanda, e na segunda parte a gente vai falar de vida passada, que pode ser evocada, conversada, como assim, né? Então, eu achei melhor dividir a sessão por causa disso. O assunto muda muito drasticamente, né? Então isso vai ser abordado no episódio 2, tá? E, enfim, eu acho que eu não esqueci de nada. Eu acho que é uma sessão bem tranquila, explicativa, autoexplicativa, mais uma sessão de sentir, né? A Jana passa aquilo que ela viu, né? Que ela sente, enfim, uma sessão bonita de ver. E tem uma finalidade prática, além dela conhecer quem são os guias. A gente pediu autorização para que eles mostrassem para a gente alguns dos aspectos dessa vida passada dela, da qual ela teve alguns processos que reverberam nessa vida de agora, tá? É isso. Então, é uma sessão bonita, né? Eu gosto muito de trabalhar com as entidades da Umbanda pela simplicidade, porque eu acho que assim, quando você... isso é muito interessante. Às vezes as consciências elas se plasmam na Umbanda tanto que elas se tornam aquilo, vamos dizer, elas abdicam de ser outra coisa, tá? E isso é algo muito bonito, porque você não tem nada mais humilde do que você deixar a sua identidade de lado e atuar em uma outra identidade, né? Sem a necessidade de ser reconhecido, né? De ter a sua assinatura no processo, né? Então eu acho isso muito bonito, muito edificante. Olha que palavra espírita. E é isso, galera. Então, apoiem o projeto, né? Considerem apoiar o projeto. Os links estão aqui na descrição. Tem Pix, tem Catarse. Ajude a gente a financiar esse projeto sem fins lucrativos, tá? Porque eu tô doidinho para começar a produzir documentário, começar a produzir episódios aqui em formatos diferentes para vocês. Então, bora lá. E é isso aí, povo. Fiquem bem, até semana que vem. Fui. Tchau.